E saiu uma notícia aí que pode ser decisiva para a chegada de atacante ainda nessa janela. A gente vai explicar tudo no vídeo de hoje. Tem trabalho do scout, do José Boto, sendo muito questionados pela torcida e isso acaba gerando uma pressão na diretoria. A gente vai trazer os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem reforço pro ataque no jogo de hoje contra o Madureira, atualização sobre o retorno de Jorginho e uma declaração do Samuel Lino que nem ele se ajuda muito. A gente vai explicar no vídeo de hoje tudo isso, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Hoje tem dia de mata-mata no Campeonato Carioca, 8h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Madureira no Maracanã, com transmissão do Sport TV, da GE TV e Premier. Não passa na Globo Jogo. Jogo tarde, jogo 8h30 da noite. Já a gente vai dar parcial de ingressos aqui, que tá muito pouco ingresso vendido até o momento. Acho que até meio que com razão, porque a torcida tá meio que protestando por conta da fase do Flamengo. Vendeu aí uma carga muito abaixo do normal. Vamos falar logo. Até ontem, finalzinho da tarde aí desse sábado, menos de 20 mil ingressos vendidos. Você vê, claro que tem gente que vai comprar em cima da hora, que vai chegar em cima da hora, mas não acho que passa aí dos 25, 30 mil não, hein? Para uma semifinal de Campeonato Carioca, que apesar de ser carioca, é um jogo mata-mata, de decisão, que deve jogar aí o elenco principal do Flamengo, mesmo que não sejam todos os titulares, os jogadores do elenco principal, é um número muito abaixo aí do comum, do esperado, né, da torcida do Flamengo. Mas, vamos ver. Jogo de ida da semifinal. Na semana que vem vai ter o outro jogo ainda. O Flamengo deve voltar a mesclar o elenco para o jogo do estadual, já que tem a partida de volta da Recopa na próxima quinta-feira no Maracanã. Felipe Luiz ainda não vai ter o retorno de Jorginho, que continua se recuperando de lesão. Provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje, começando com Andrew no gol. E aí já a primeira discussão já está aí. Será que não faz sentido dar uma sequência pro Rossi? O Andrew, com uma sequência menor ainda, vem tendo ali algumas ações duvidosas em alguns gols. Enfim. Andrew no gol, na zaga Danilo e Vitão, lateral direita Emerson Royal e Ayrton Lucas jogando pela esquerda. A princípio no meio-campo com Pulgar, Paquetá e Carrascal. E na frente, Plata, Lino e Pedro. Com algumas possíveis variações aí, com o Everton Araújo podendo começar no lugar do Pulgar. E aí eu sou a favor. Acho que o Everton Araújo tem que jogar mais do que vem jogando. Ele vem tendo mais oportunidades, mas ele está jogando muita bola. Então, num jogo de hoje, é importante ele estar em campo. O Paquetá provavelmente entrando aí de segundo volante, o Carrascal armando e na frente Plata pela direita, Lino pela esquerda e Pedro na frente. Vamos ver se isso for confirmado mesmo. Ainda acho que não é o ideal. Samuel Lino não vem performando. Acho que dava pra gente de repente ver uma escalação modificada, uma mudança no desenho do time, para o time ficar um pouquinho mais imprevisível. Os adversários eles vêm mapeando o Flamengo de uma forma muito fácil ultimamente. Está sendo muito fácil marcar o Flamengo. Então, de repente, ali colocar aqueles 3 zagueiros, como a gente falou,
com um dos laterais fazendo a linha de zaga e o outro jogando mais como ala ali para atacar a linha de fundo, e aí o outro lado jogando com um dos pontas fazendo papel ali de meia, e aí nesse caso é o que eu defendo, Samuel Lino jogando mais recuado, como meia esquerda. São opções que eu acho que o Filipe Luís deveria, não necessariamente essa exatamente, mas ele deveria variar mais, ele deveria buscar ter variações mais bem definidas, não variações que ele coloca dentro do jogo, no meio do jogo de qualquer jeito, são variações mais definidas ali, mas que a gente não tem visto, a gente tem visto um Flamengo muito previsível, muito fácil de ser marcado. Mas vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje. Espero que o Flamengo recupere a autoestima, faça um bom jogo para ir com uma autoestima melhorada aí para esse jogo da volta contra o Lanús pela Recopa, né? Madureira, escalação provável com Neguete no gol, Júlio César, Marcão, Jean Viana, Matheus Julião, Lindoso, Jacó, Fubá, Maranhão, Juninho e Everton. A arbitragem de hoje por Lucas Coelho Santos, assistente 1, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, assistente 2, Thaís Marques Fonseca e o quarto árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes, o VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Tá aí a arbitragem da partida de hoje. Como eu disse, é uma parcial muito baixa de venda de ingressos. A gente tem aí cerca de 20 mil ingressos vendidos até esse sábado à tarde, e a previsão é que isso não aumente muito. Tem a questão da fase do Flamengo, mas também tem muito a questão do horário. Não é um horário muito favorável a galera que vai trabalhar segunda-feira, que é provavelmente a grande maioria ali dos torcedores, trabalhando segunda-feira de manhã cedo, vai sair de lá do Maracanã, o jogo acabando 10h30. Aí vai pegar o carro ou a condução às 11 horas, vai chegar em casa meia-noite para acordar poucas horas depois e ir para o seu trabalho, né? Então, é mais um motivo aí do pouco número de torcedores nessa venda de ingressos. Recuperação de Jorginho, como é que tá a situação? Ele volta hoje, não volta? Como a gente falou, ele está em processo ainda de recuperação, desfalca o Flamengo no duelo contra o Madureira nesse domingo pelo Carioca. Camisa 21 também tem poucas chances de retornar diante do Lanús na quinta-feira pela Recopa. O Flamengo faz trabalho especial para o volante voltar no jogo de volta da Recopa, mas a gente sabe que não dá para garantir ainda que o Jorginho vai estar de volta, principalmente porque ele vai estar sem ritmo, e aí não sei se o Filipe Luís arriscaria colocá-lo como titular. Vamos ver. Outro jogador, pelo contrário aí do Jorginho, deve ficar à disposição hoje e pode ir para o jogo, que é o Wallace Yan. Ele treinou ontem já pelo menos uma boa parte do treino junto com os companheiros, estava aí se recuperando de umas dores que ele estava sentindo. Ainda tem também essa questão da negociação com o Red Bull Bragantino, que uma hora vai, outra hora recua, ninguém sabe muito bem exatamente como é que anda agora essa situação. O Flamengo pediu um valor, o Red Bull Bragantino aceitou, depois o Bragantino deu para trás dizendo que ia pagar só uma parte daquilo e o resto em metas. Então tá um processo de negociação, e enquanto isso o Wallace Yan voltando aos treinos e fica à disposição para o jogo de hoje contra o Madureira, deve ser relacionado, e aí a gente pode acabar vendo ele em campo mais uma vez. Vamos mudar de assunto agora aqui para falar de uma declaração do Samuel Lino que, na minha opinião, comprova o que muita gente estava pensando. Ele também, como eu falei na abertura do vídeo, não se ajuda muito, né? Por quê? Olha o que ele falou aqui. Primeira manchete: Samuel Lino considera exagerada a cobrança sobre o Flamengo após o início de temporada. Começando aí, ele tá achando exagerado. O Flamengo tomando 11 gols em 9 jogos, ele tá achando que é exagero. E aí falou o seguinte: é difícil falar, né? Porque eu não acho correto isso. A gente vem de 2 títulos importantes para o clube. Acho que é uma cobrança, no meu ponto de vista, exagerada. Mesmo tendo 2 títulos, existe uma cobrança excessiva. E aí, meus amigos, é o que a gente já vem falando. Tá todo mundo desse elenco do Flamengo, uns em uma escala maior, outros em uma escala menor, mas está todo mundo com a cabeça em 2025.
E aí, mesmo que de forma inconsciente, isso afeta o desempenho no campo. Sem dúvidas, sem dúvidas. É só isso que está fazendo o time não performar bem? Talvez não. Mas é claro, essa declaração do Samuel Lino deixa claro como está o pensamento dos jogadores. Se eles estão considerando que é exagerada a cobrança por vitórias no início do ano, porque ganharam 2 títulos importantes no ano passado, então eles estão se achando no direito de não jogarem bem. Ou seja, se todo mundo tiver com essa mentalidade do Samuel Lino, a tendência é que a gente continue nesse vai e vem. Joga um jogo bem, joga 2 mal. Joga um bem, joga 2 mal. Aí vai pegar uma Libertadores no fim do Brasileiro, vai sair ali no início do mata-mata da Libertadores. Se não tiver sangue nos olhos, é isso que acontece. É isso que vai acontecer. Então a gente espera que seja cedo o suficiente para eles abrirem o olho e virem que, de fato, tem que haver a cobrança. E eu incluo não só os jogadores aí, eu incluo o Felipe Luiz, que pela apatia do time, que eu acho que tem a ver com a passividade dele na beira do campo, se isso continuar por muito tempo, o Felipe Luiz não dura muito mais tempo no Flamengo. E o futebol do Flamengo, para melhorar, vai precisar de alguém para dar um chacoalhão. Talvez alguém que nem seja tão bom taticamente, com esse conhecimento formal do futebol, como o Felipe Luiz se esforça muito para ter, mas às vezes não precisa só disso. E a gente está vendo aí claramente que o time não está performando. Então, essa fala do Samuel Lino, para mim, foi muito emblemática pra gente conseguir decifrar como é que tá a mente dos jogadores do Flamengo nesse início de ano, né? Espero que isso mude o mais rápido possível, de repente que isso possa chegar até os jogadores, mas é urgente que isso mude, que o Flamengo vire a chave e comece a pensar em 2026 daqui pra frente, né? Vamos torcer, é o que nos resta. Vamos agora pro mercado da bola, mas antes vou lembrar vocês do YouTube Shopping, que tem um monte de produto maneiro aí do Flamengo passando na sua tela. Tem a camisa de jogo, tem muitas camisas casuais também, camisas assim de algodão, né, que você pode usar. São muito mais baratas do que as camisas de jogo, mas tem também as de jogo lá, versão fã, versão oficial de jogo com a gola também. Todas são oficiais do Flamengo, mas algumas com algumas variações aí, mas você comprando qualquer uma delas, você dá uma moral muito grande aqui pro canal, me ajuda a continuar trazendo todas as notícias todos os dias para vocês. E você clicando lá, você vai cair em qualquer site parceiro do YouTube, pode ser Magalu, Mercado Livre, a Shopee, e aí qualquer produto que você queira lá de dentro, tendo entrado pelo meu link, você continua me apoiando muito aqui no canal, beleza? Conto com a sua ajuda aí. Então vamos passar agora aqui para o mercado da bola com uma notícia boa, podemos dizer assim. Porque a CBF criou uma janela adicional de transferências agora, colada com essa que termina no dia 3 de fevereiro. 3 de março, para falar a verdade. A janela está aberta, o Flamengo pode contratar jogadores aí até o dia 3 de março. Fechando essa janela de 3 de março, a CBF anunciou que vai abrir uma nova janela de 4 de março até o dia 27 de março, ou seja, quase um mês a mais aí, para contratações internas, para que os clubes do Brasil possam contratar outros jogadores de outros clubes do Brasil em atividade. E aí tem uma característica só que é primordial para que o jogador seja elegível a essas transferências, que é ter jogado pelo menos uma partida do campeonato estadual. Por quê? Existia uma reclamação de que muitas vezes o estadual acabava, os times queriam fazer contratações, viram um jogador interessante ali no time X ou Y, um time menor e tal, e não podiam fazer porque a janela já estava fechando ou estava quase fechando e não dava tempo de encerrar aí as negociações e trocar a documentação e tudo mais. Agora eles estão dando aí mais ou menos um mês de janela para os times conseguirem fazer essas negociações internamente e contratar jogadores. E aí com isso eu trago para vocês o questionamento: quem
do futebol brasileiro hoje. E aí, eu tô esperando mais nomes de centroavante. Vocês acham que se encaixaria bem no Flamengo? Teria nível para jogar no elenco do Flamengo? Que jogador hoje do futebol brasileiro você tem acompanhado e entende que seria bom para o Flamengo? Acho que o Caio Jorge já é passado, não adianta a gente colocar ele mais nessa lista, porque o Flamengo tentou, não conseguiu. Mas eu digo jogadores até de times menores, times de outros campeonatos aí que vocês podem acompanhar. Quem você acha que poderia chegar, pegar essa 9 do Flamengo e de fato ser um atacante para brigar pela posição com o Pedro? Deixa aqui nos comentários que a gente vai, no próximo vídeo, trazer uma lista do que foi indicado por vocês e a gente pode fazer uma análise aí, beleza? Deixa aí nos comentários. Agora, mudando de assunto, tem a informação da diretoria do Flamengo negando o interesse em Davi Romero, o argentino, que a gente falou que vem sendo um fenômeno lá no futebol argentino, que fez 5 gols em 6 jogos, vem jogando muita bola, 22 anos, 1,78 m, joga bem, do Tigre da Argentina, e muita gente confundindo com o Tigres. Tigres é o do México, Tigre da Argentina é o clube do Davi Romero, e com isso, com o Flamengo soltando mais essa informação de que não há interesse e tudo mais, não foi uma nota oficial, mas foi uma divulgação aí que se espalhou bastante aí para a mídia em geral. O Boto e o scout do Flamengo estão sendo colocados em xeque. Estão sendo bem questionados, principalmente em relação ao trabalho nessa busca de jogadores menos óbvios. Parece até que a gente já sabia, né? Porque ontem, um trecho do vídeo eu dediquei exatamente a esse questionamento. Por quê? A gente tem nessa janela o Flamengo fazendo buscas aí por jogadores muito óbvios. Eu até brinquei, um garoto que joga um Football Manager, joga um FIFA, tem uma noção básica de futebol, ele indicaria esses jogadores aí que o Flamengo está tentando. São jogadores já de nome, de muito reconhecimento no mundo do futebol, e o trabalho do scout, o trabalho do diretor de futebol que é focado em scout, que é o caso do José Boto. Ele até então não tinha sido diretor de futebol em muitos times, ele tinha sido mais o líder ali dos times de scout, de olheiros. O papel é encontrar jogadores que não são óbvios, jogadores que o clube não gastaria tanto dinheiro e que cheguem no nível do elenco, ou que cheguem com potencial para atingir o nível do elenco. E no Flamengo, o único que a gente viu mais próximo disso foi o Juninho, que meses depois já saiu e acabou não performando o quanto era esperado. Mas a gente espera que existam outros nomes nesse sentido, mas que não fiquem só na sondagem, que o Flamengo de fato anuncie. Mas teve o Mickey Johnston lá, que o Flamengo esteve para trazer, aí a negociação vazou, a torcida reclamou e eles desistiram. Mas eles têm que trazer. Se é depois de uma grande análise, um grande estudo do time de scout, entenderem que o jogador vai agregar ao elenco, eles têm a responsabilidade de bancar. Olha, todos os estudos que a gente fez aqui indicam que é um cara que vai se encaixar bem no elenco. Foi aprovado pelo Felipe Luiz, e trazer o cara. E embasar, né? Claro, depois que ele traz o jogador, mostra-se ali, ó, estudamos isso, ele pode encaixar dessa forma, por isso trouxemos, foi um jogador com investimento barato, ou seja, se não der certo, a gente tem uma capacidade de recuperar o dinheiro sem muita dificuldade. Então, fazer esse tipo de aposta é o que a gente espera de um time de scout do Flamengo. E não ir atrás de Darwin Núñez, de Marcos Leonardo, que é óbvio que é necessário também fazer as tentativas. Mas como não vem dando certo, o Flamengo tem que ir atrás de jogadores menos óbvios. Grandes destaques jovens aí das outras ligas, como a gente recebe notícias que o Flamengo está interessado, está indo atrás, está buscando, mas não fecha. Por quê? Provavelmente porque o Flamengo deve colocar ali um teto de gasto para esses jogadores muito baixo, e que às vezes faz sentido investir um pouco mais. E eu volto a dar o exemplo do Botafogo, que investiu seus 17 ou 18 milhões de euros no Almada. Gastou um dinheiro.
Mas o jogador tá aí, ó. Seleção argentina muitas vezes como titular, foi para o Atlético de Madrid. Luiz Henrique, mesma coisa, gastaram dinheiro nele, mas entregou. Mas não é nem muito sobre esses jogadores que eu falo, não. Eu falo sobre jogadores ainda mais baratos. Cerca ali na casa de chegando no máximo ali uns 10 milhões de euros, quando for uma grande promessa aí de um centro sul-americano, por exemplo. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo espera isso. Espera essas revelações de jogadores. O Flamengo trouxe jogadores no passado aí que conseguiram despontar. O Cuéllar não era tão conhecido assim, chegou, tomou conta, jogou muito bem durante um tempo. O nome mais recente ali em 2019, o Pablo Mari, foi um zagueiro que ninguém conhecia, chegou de lá, não sei da onde, da Espanha, atuando na época num time que pouca gente tinha muita visibilidade, chegou, tomou conta da camisa titular no título de 2019 na zaga, ao lado do Rodrigo Caio. Então, é esse trabalho que a gente espera. Não é o trabalho de você abrir ali um site de notícia, ver quem são os jogadores principais no mercado e fazer proposta. Isso aí é mole, isso aí qualquer um faz. Isso aí podia mandar o Boto embora e botar o BAP ali no lugar que daria no mesmo. Então, é isso que está sendo colocado à prova e tem muitas pessoas fazendo esse mesmo questionamento, o que a gente espera, pelo menos, que pressione um pouco mais a diretoria, pressione o BAP a ter um pulso um pouquinho mais firme em relação a isso e que, principalmente agora com essa extensão de janela, a gente possa ter novidades, porque não é possível a gente estar indo para o 3º mês de janela e não ter um centroavante reserva do Pedro, com todo um time de scout com dinheiro para contratar. É um absurdo. É um absurdo. Ninguém mais no Brasil contratou atacante? Será? E todos os cogitados pelos outros clubes são uma porcaria que não dariam nem pro gasto, são piores do que os outros do Flamengo quando jogam improvisados? Eu tenho certeza que não. Deixa nos comentários se você concorda comigo pra gente desenvolver esse assunto aqui, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!